Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando éramos crianças todos sonhávamos ser um dia médicos, enfermeiros, toureiros, políticos, bombeiros ou polícias. Com o desenvolver da nossa idade, são poucos aqueles que conseguem realizar os seus sonhos de criança. A realidade é que nunca conheci nenhuma criança que tivesse o sonho de um dia ser ativista. Tentamos muitas vezes nesta Câmara humanizar as histórias que aqui trazemos para que lá fora entendam de forma concreta aquilo que estamos a falar. E portanto hoje farei também o mesmo e vou-vos falar do Pedro, um super-herói de farda que realizou os seus sonhos de criança e conseguiu o que poucos conseguem, realizar o sonho em duplicado. Ontem falei com o Pedro e disse-me que tinha chegado a casa depois de sair do quartel de bombeiros às 6h30 da manhã. Teve tempo para tomar um banho, despedir-se dos seus filhos e às 9 da manhã entrar na esquadra da PSP, onde é chefe da polícia. O Pedro acumula 2 trabalhos, é polícia e bombeiro. Serve a nossa população e nós, os 230, aqui sentados, tantas vezes não pensamos no Pedro e nos Pedros. E nós, os 230, certamente à hora que o Pedro estava na rua a ajudar as famílias depois da intempéria, estávamos em casa a ver um canal de televisão qualquer e a rezar certamente para que a intempéria passasse e as vidas se salvassem. Mas a essa hora o Pedro estava lá fora. O Pedro tem sentido aquilo que é o sistema. É vítima do sistema pela falta de reconhecimento na sua carreira, mas é vítima também porque sabe perfeitamente que os consecutivos governos não governam, não respeitam a coesão territorial, não prevêem planeamento e deixam as coisas andarem. O nosso território tem tido cada vez mais falta de investimento, não tem coesão, não tem previsão. Diz-se em Trás-os-Montes que por norma são 6 meses de inverno e 6 meses de inferno. Quando nos relembramos que depois vem o algoritmo que diz que afinal até poderia ter ardido 80% mais, ou o algoritmo que diz que 67% da chuva caiu no mesmo dia, terá sido porventura o algoritmo que deu a maioria ao Partido Socialista. É um algoritmo errado. Algoritmo este que tem feito com que o Governo vá gerindo à medida e à la carte, de acordo com o que passa às 8 da noite. No verão, discutimos a falta de limpeza das matas. No inverno, a falta de limpeza das sarjetas. Temos um problema de falta de limpeza com este Governo. Claramente. A Associação Nacional de Municípios defende mais o Governo junto dos municípios do que os municípios junto dos governos. E por isso também tem muita responsabilidade. Mas a responsabilidade de alguns municípios e de alguns presidentes de Câmara não é de hoje. No passado, António Costa, presidente da Câmara de Lisboa, mandou para a gaveta o plano de drenagem de Lisboa e é um dos nomes que deveria ficar gravado nos muros ao nível da cheia, deveria estar gravado António Costa. Mas devia estar gravado também Fernando Medina, o agora Ministro das Finanças, também ignorou por completo o plano de drenagem de Lisboa. Chega por fim Carlos Moedas, que diz que agora é que é. Em março irá fazer as obras e o plano de drenagem. E diz ao mesmo tempo, quando se passeia pelo meio das cheias, de forma quase populista, em que diz que em 5 minutos ligou a 24 presidentes de junta, diz o agora Presidente de Câmara que vai dar um apoio à economia e àqueles que perderam os seus bens, com o valor de 3 milhões de euros. Um número pomposo para quem está lá em casa, que na realidade representa 0,002% do orçamento da Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa tem um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões de euros. De impostos diretos são 497 milhões de euros. 126 milhões de euros do imposto que vocês tanto gostam, que é o IMI. E vamos investir para reabilitar a casa das pessoas 3 milhões de euros. Querem o nome? É vergonha.
Caros moedas, seria caso para dizermos, não são moedas, são trocos o que está a dar aos lisboetas. As contas em que os portugueses já não acreditam, as contas certas deste governo e destes municípios que afinal falham por completo, são as mesmas contas certas que os polícias, os bombeiros, a proteção civil, a polícia municipal, os funcionários municipais, sem condições, sem progressão de carreira, sem melhoria salarial, continuaram naquela noite infindável a dar apoio à população e a lutar pelo património de todos nós. Aqueles que, enquanto estamos em casa, continuam lá fora. Aqueles que, como o Pedro, saem de casa, se despedem dos filhos e dizem até amanhã, meu amor, sem saber se no dia a seguir voltam a casa e voltam a ver as suas famílias, porque têm como lema vida por vida, e a realidade é que eles dão a vida pela população quando os senhores não se preocupam com coesão territorial, ordenamento do território, planeamento. Isso parece algo que não interessa, porque os 230 saímos daqui e vamos felizes para casa. O PSD também grita, e é verdade, poderão vir atrás de nós como têm feito nos últimos tempos. O Pedro e os outros Pedros são aqueles que nós queremos na história de Portugal. São os Pedros que nós acreditamos que, em conjunto com o André, com o Pedro, com o Rui, com o Filipe, com o Jorge, farão a história de Portugal. Meus senhores, vocês também fazem parte dessa história. Não se exaltem, porque queremos que façam parte da história, mas queremos, acima de tudo, que a história mude em 2026, que vocês sejam um capítulo encerrado e que nos permitam escrever as páginas dignas que Portugal e os portugueses merecem e que finalmente se cumpra Portugal. Muito obrigado.